Eu dou a palavra agora ao professor Marcos Veneu. Muito obrigado, professor Arthur Rios. É com uma enorme satisfação e sentimento de honra que eu aceitei o convite que me foi feito pelo meu colega José Albino, que é sócio aqui do Instituto, para participar dessa mesa. Não só porque é uma mesa no Instituto Histórico, casa em que é uma honra tomar a palavra, mas também porque comemora o centenário de nascimento do meu antigo diretor e amigo Francisco de Assis Barbosa. Essa honra e essa satisfação não serão estranhos, talvez, ao pedido de desculpas e advertência que eu passo a fazer aos assistentes, e que, por certo, não há de surpreender nenhum dos que me conhecem mais de perto. Eu comecei a escrever a minha comunicação, mas como só ia acontecer, eu não consegui terminá-la, vítima de uma moléstia ágrafa que me atormenta já há um bocado de tempo, né? Então, a primeira parte da minha exposição há de ser um pouco mais organizada do que a segunda. Eu espero que nenhuma delas canse demais vocês. Eu denominei a minha intervenção O que há no nome. E a partir de algumas poucas reminiscências pessoais, eu vou tecer considerações sobre a escrita biográfica de Francisco de Assis Barbosa a partir da vida de Lima Barreto, né? A sua obra mais consagrada. E, de certa forma, eu vou prolongar, e nós não tínhamos combinado isso de antemão, as considerações que acaba de fazer o José Albino quanto à questão do estilo e do móvel dessa escrita. Convivi regularmente com Francisco de Assis Barbosa, ou Dr. Francisco, como chamavam os seus subordinados na Fundação Casa de Rui Barbosa, dos inícios de 1983, quando passei a integrar seu quadro de pesquisadores, em seguida a um concurso, cuja banca, aliás, tinha sido presidida por ele, até seu falecimento em 1991. Para o então chamado Centro de Estudos Históricos, fomos dois os aprovados, eu e outro Marcos, o Bretas, hoje professor da UFRJ. Ambos muito jovens, eu não tinha ainda completado 23 anos, ele era cerca de um ano mais velho. Para nós, logo ligados pela amizade, a geração dos diretores da Casa de Rui, comandada desde os anos 30 por Américo Jacobina Lacombe, parecia pertencer a um outro tempo, ilustre e distante. Se a solenidade de que então se revestiam os cargos impedia que a cotidianidade do convívio eliminasse de todo a distância, ela não impediu que surgissem em mim os sentimentos de admiração intelectual, nutrida sobretudo pela descoberta do biógrafo de Lima Barreto e da estima pessoal, nutrida esta pela cordialidade, tanto no sentido corrente quanto no que lhe aplicou Sérgio Buarque de Holanda, que caracterizava o trato do Dr. Francisco. Tenho a audácia de crer que ele, por sua vez, me retribuía este segundo sentimento. Contudo, meu primeiro e brevíssimo contato com o diretor do Centro de História remontava ao ano anterior à minha entrada definitiva na Fundação. Havia sido indicado a uma vaga de estagiário por Denise Pinheiro, uma das responsáveis pela execução de um projeto de história administrativa conduzido pelo Dr. Francisco, chamado Governos Presidenciais no Brasil de 1889 a 1930. A única formalidade de admissão consistia na entrega do currículo e numa entrevista com ele. Intimidado, sentei-me em frente à grande mesa, por trás da qual ele me olhava com ar curioso. "Você é parente das Cesário Alvim?" perguntou. "Que eu saiba, não", foi a resposta pateta que, surpreso pelo inusitado da questão,
consegui balbuciar. Está bem. E terminou a entrevista. Saí achando que perder a vaga por falta de parentesco. Mas, ao contrário, no dia seguinte estava contratado. Imaginei, então, alguma rixa familiar, como aquelas... quer dizer, com aquelas dignas, porém, para mim, desconhecidas senhoras, como entre Capuletos e Montecchios, da qual fora, felizmente, excluído. Hoje, acho que havia ali, em operação, um princípio classificatório, como os do pensamento selvagem, ao qual aludia o José Almino, né, o da bricolagem, né? Uma forma de mapear o mundo, e que orientava também, em parte, o interesse de Francisco de Assis Barbosa pela escrita biográfica. Não pretendo, porém, dar à minha intervenção nesta mesa o tom nem o teor da memória pessoal. O pleito da saudade eu o prestei à época de sua morte, num pequeno texto em que comentava também seu talento como autor de prefácios, e que os bons ofícios de Rosa Maria Barbosa de Araújo fizeram chegar às páginas do velho Jornal do Brasil. Gostaria hoje de tomar pé nessas reminiscências para passar, por assim dizer, do prefácio ao texto e partilhar com vocês algumas breves considerações sobre sua atividade como biógrafo, em especial na obra que o notabilizou, A Vida de Lima Barreto. Publicada em 1952 na prestigiosa coleção Documentos Brasileiros da Livraria José Olímpio, a biografia do escritor carioca, morto 30 anos antes, foi escrita em concomitância ao projeto de organização e publicação de suas obras, projeto que, no entanto, só se completaria em 1956. Ao todo, diz Francisco de Assis Barbosa, que dedicou 5 anos à redação da biografia, interrompida por suas atividades de jornalista e reiniciada várias vezes, e cito o seu prefácio à primeira edição, sem falar no tempo consumido em pesquisas e depoimentos. Esforço recompensado pela consagração da biografia, que mereceu o aplauso de críticos do porte de Antônio Cândido e Sérgio Buarque de Holanda, e consagração também do biografado, cuja fortuna crítica até então, no dizer de Beatriz Rezende, se resumia à crítica que lhe foi contemporânea, alguns prefácios, um ou outro estudo breve. Nosso cânone literário continuava resistindo a incorporar o romancista. Fim de citação. A partir da publicação da biografia e das obras de Lima Barreto, essa incorporação se tornaria definitiva. A Vida de Lima Barreto teve até agora 8 edições, 7 em vida do seu autor, e a última, anotada por Beatriz Rezende em 2002, marcando o retorno a José Olímpio, após passar pela Itatiaia, USP, tendo sido também editada pela Civilização Brasileira e pelas Edições de Ouro. O interesse de Francisco de Assis Barbosa permaneceria ligado aos estudos sobre Lima Barreto, que ele se preocupava em anotar e recensear no prefácio as sucessivas edições de sua vida, bem como em estimular os que então começavam a se dedicar a esses estudos. Em que pese essa associação permanente, a partir de Lima Barreto, outros personagens vieram juntar-se à sua galeria de retratados. É, aliás, Retratos de Família, o título que dá a coletânea de perfis biográficos que publica em 1956. Seguem-se estudos sobre Machado de Assis, Juscelino Kubitschek, José Pinheiro, Santos Dumont. Na verdade, seu trabalho como biógrafo sempre esteve ligado, creio eu, ao de jornalista, como entrevistador e investigador. Como fica patente no título de um outro trabalho, Testamento de Mário de Andrade e Outras Reportagens, de 1954. É desse métier de jornalista,
e da prática da entrevista, associando a colheita do testemunho oral ao manuseio amoroso e atento dos documentos escritos originais, que vem boa parte do fascínio que desperta no leitor da sua narrativa da vida de Lima Barreto. É dele também que virá como um desdobramento em profundidade no tempo boa parte do seu trabalho como historiador. Eu gostaria de partir daí para refletir um pouco sobre o próprio gênero biográfico, até hoje partilhado predominantemente por jornalistas e historiadores. Fala-se muito e, por vezes, com alguma rabugice dessa partilha. De lado a lado, algumas alfinetadas são trocadas. Mas isso caracteriza, pelo menos desde que há jornalistas e historiadores, o gênero biográfico. Eu peço licença para introduzir essas reflexões por uma outra reminiscência pessoal. Num raro momento de confidência, marcado talvez por uma passagem melancólica, disse-me certa vez o Dr. Francisco, como sempre meio a queima-roupa: eu acho que você e o Bretas me consideram um dinossauro. Eu me apressei em negar, naturalmente, e a negação era sincera. Mas nessa sinceridade, eu hoje em dia penso que havia muito da estima e da admiração, que, como eu já falei, eu lhe votava. Mas faltava um pouco de reflexão. Reflexão justamente sobre o lugar da biografia na relação com a história. Naquela época, eu confesso, uma tendência a procurar uma história que fosse feita da análise de grupos sociais, mais do que de indivíduos. Uma história, para usar a frase que eu não conhecia, que foi cunhada por Augusto Conte, sem nomes próprios. Essa história era de molde a me atrair muito mais do que a escrita biográfica, que eu não via de modo algum como ultrapassada, mas que estava um pouco fora do meu horizonte. Eu constatei isso um pouco antes, ao ser justamente encarregado da minha primeira tarefa como pesquisador do setor de História, que era reunir alguns subsídios para uma biografia, um novo verbete sobre Juscelino Kubitschek, que o Dr. Francisco estava, então, escrevendo. Eu e o meu colega Bretas. Nós nos saímos muito mal na empreitada, acostumados com a história sem nomes próprios e absolutamente destreinados num estilo de escrita mais narrativa do que dissertativa, da história. O resultado do nosso trabalho parecia uma maçaroca de fatos sem nenhuma conexão. Um pouco desconsolado, o Dr. Francisco coçou a cabeça, admitiu que ele mesmo ia ter que botar mais a mão na massa, e nos deu uma licença com um piparote, como Machado de Assis fala de Brás Cubas com a mosca, aliás, a borboleta. Mas essa ambiguidade que hoje em dia, felizmente, com o passar do tempo, tende a ser valorizada de forma diferente, ou seja, hoje em dia é plenamente aceito no campo dos estudos históricos a importância dos estudos de individualidade. E até esses estudos ganharam uma renovação com a ideia que segue um outro caminho diferente da tradição biográfica, da microhistória à maneira italiana. No entanto, a biografia persiste com uma certa ambiguidade enquanto gênero. Essa ambiguidade é, na verdade, constitutiva do gênero. Como nos lembra o historiador Arnaldo Mobiliano, o grande estudioso da história nos seus princípios clássicos, naquela época,
quer dizer, durante a vigência do paradigma clássico até o surgimento da historiografia moderna, a biografia, de fato, se constituía em gênero separado da história. As injunções a que sua escrita obedecia eram distintas daquelas que regiam a escrita da história. A história se dedicava a descrever as ações, os grandes feitos, de preferência em situação em que a glória pudesse se desprender dessas ações, daí a predominância do estudo das guerras e do combate, né? Mas não se dedicava a descrever vidas, né? Havia uma diferença entre descrever ações, guerras e descrever vidas. A ideia de descrever vidas obedecia a outros interesses muito mais ligados à filosofia moral, né? E a escrita das vidas destinava-se a tornar manifesto pelas ações dos personagens um caráter, né? Dentro da discussão da época sobre os vários caráteres humanos, né? Ou, no caso das vidas de filósofos, né? Fazer também um apanhado das suas obras. De comum entre a história e a biografia havia a sua comum inserção nas disciplinas da retórica e na sua função de exemplaridade, né? Ambas, cada uma à sua maneira, procuravam fornecer exemplos e se justificar como uma pedagogia. Para não me alongar muito, eu vou passar só uma observação. Pode parecer estranho falar dessas ambiguidades da biografia e da sua constituição em gênero separado da história, justamente nesta casa que sempre cultivou a ambas, né? A biografia e a história, como bem assinalou Maria da Glória de Oliveira no seu livro sobre a escrita biográfica no século XIX. Isso, porém, é derivado de uma das suas características particulares e um dos seus méritos, né, que foi o de nunca ter se fechado em uma seleção exclusivamente disciplinar. Esse instituto nunca se identificou com um meio profissional restrito, né, de historiadores, garantindo assim uma saudável abertura. Entretanto, as discussões sobre a relação da biografia com a história acompanham a renovação do gênero no século XIX. Né? Um autor como Daniel Madelena classifica a evolução da biografia como a biografia clássica, seguida da biografia romântica e, em seguida, da biografia moderna. No século XIX, a biografia romântica, um pouco ilustrada pelas proposições de Carlyle, se preocupava em oferecer esses exemplos pedagógicos da nacionalidade na figura dos heróis nacionais, aos quais, no dizer de Carlyle, cabia a biografia imortalizar como em monumentos, bastando para isso, nas suas palavras, espanar-lhes o pó do tempo e colocá-los num pedestal. A renovação dos estudos biográficos no início do século XIX vai procurar justamente tirar a biografia desse pedestal monumental. Ela é o fruto de uma série de discussões travadas no início do século XX, e o que é interessante, não especificamente por historiadores, mas por escritores, né? Aí eu vou me baseando um pouco no trabalho da professora, ela é minha colega, foi minha colega na PUC, é casada com outro colega, mas na hora que a gente fala, a memória nos dá
nos prega peças, Márcia de Almeida Gonçalves, né, que analisa essa renovação dos estudos biográficos, né, a partir justamente das discussões. Por exemplo, ela tem origens diversas em vários países europeus, mas emblemática ficou sendo a discussão que, na Inglaterra, o grupo de Bloomsbury fez sobre a proposta de uma nova biografia, né, representada por obras como a biografia da Rainha Vitória, por Lytton Strachey. Né. Desse grupo fazia parte ninguém menos que Virginia Woolf, e que também elaborou e escreveu considerações sobre a maneira e o estatuto da biografia. Né. Essa renovação, como eu falei, visava, antes de tudo, a humanizar os biografados, né, a tirá-los desse pedestal e a apresentar os seus personagens como seres de carne e osso, dotados de virtudes e fraquezas. Né. Essa humanização é também o objetivo com que um autor francês retoma essas discussões, André Maurois. Né? E as conferências de André Maurois sobre biografia vão ser amplamente difundidas e vão marcar também os autores brasileiros. Então, no caso do André Maurois, ele salienta que essa biografia renovada deve atentar a 3 características básicas. Uma, manter a fidelidade à verdade histórica. Segunda, destacar a complexidade humana dos biografados, né, não reduzindo apenas a um espelho de virtudes. E terceira, permitir uma identificação do leitor, justamente em decorrência das 2 primeiras. Né? Permitir que o leitor estabeleça com o biografado uma relação, até certo ponto, projetiva, que o autor se encontre também retratado naqueles seres, que o leitor se encontre retratado naqueles seres de carne e osso. Né? Essa última característica, principalmente, coloca a biografia entre a história e o romance. E nessa proposta de renovação é que vão se inscrever os esforços de uma geração de escritores brasileiros de biografia. Bom, a biografia conhece, no dizer de Alceu Moroso Lima, uma verdadeira epidemia nas décadas de 30 e 40, né? Em parte prolongando a tradição biográfica que vinha já do século XIX, em particular, ligada aqui ao Instituto, e talvez a gente possa colocar as biografias de Pedro Calmon nessa linha, né? Mas também na linha da biografia inspirada no grupo de Bloomsbury, a gente encontra o trabalho do casal Otávio Tarquínio de Souza e Lúcia Miguel Pereira. Otávio Tarquínio, escrevendo a história dos fundadores do Império do Brasil, retomava a tradição das vidas de homens políticos, de homens de ação. E Lúcia Miguel Pereira, sobretudo com a sua vida de Machado de Assis, renovava a tradição da biografia de escritores, né, de homens de pensamento. Ambos serão muito próximos de Francisco de Assis Barbosa, né, tanto na fundação da Associação Brasileira de Escritores, ao final do Estado Novo, né, quanto na organização do primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, ainda em 1945, além de diversas empreitadas intelectuais. Otávio Tarquínio dirige durante um bom tempo a coleção Documentos Brasileiros, na qual é publicada a vida de Lima Barreto. E
isso além de várias outras relações que os aproximam. Mas uma solução que eu gostaria de destacar, para não me alongar demais, em particular, foi adotada e expandida por Francisco de Assis Barbosa na sua vida de Lima Barreto. Lúcia Miguel Pereira já tinha, como salientou Maria Helena Werneck, na sua análise da biografia de Machado de Assis, recorrido à prosa ficcional do Machado para tentar identificar nela depoimentos de caráter autobiográfico, né? Uma espécie de autobiografia involuntária. No caso de Lima Barreto, essa tarefa seria facilitada pelas características da própria escrita do Lima Barreto, que, se de um lado juntava características de homem de ação, né, e pela sua escrita militante, tematizando as mudanças políticas e satirizando essas mudanças políticas na passagem do Império para a República, de outro lado, também, naturalmente, se inscrevia na linhagem direta da biografia de escritores, né, da qual a biografia de Machado de Assis, publicada por Lúcia Miguel Pereira em 1936, constituía, então, a grande referência no Brasil. Mas o que eu ia dizer é que a escrita de Lima Barreto, por ser frequentemente uma escrita de romances à clé, quer dizer, retratando de forma caricatural, velada, personagens reais, de tal forma que havia, inclusive, a publicação de listas identificando cada personagem como um personagem real do ambiente em que Lima viveu, relações de jornais, repartições públicas, a vida literária da época, né? Essa escrita à clé acabava favorecendo a colocação do próprio Lima em meio aos seus retratados. Ela acabava salientando um pouco essa tendência confessional, né, de se retratar por meio de alter egos ficcionais. Então, com bastante verossimilhança que Francisco de Assis Barbosa mobiliza na vida de Lima Barreto os personagens Isaías Caminha e M.J. Gonzaga de Sá, sobretudo, para falar em nome do próprio Lima, como se fossem o Lima. Ele constrói uma parte dos méritos da biografia de Lima Barreto, do Chico Barbosa, justamente em relação a uma vida que foi vivida numa pobreza decente na maior parte, né, do tempo, da qual havia poucos testemunhos documentais, né, foi justamente retirar dos testemunhos orais, das entrevistas com familiares e amigos de Lima Barreto, boa parte das suas informações. Mas, além disso, ele retira boa parte da sua força desse puzzle, como ele mesmo chamou, das declarações do próprio Lima Barreto, feitas por intermédio de seus personagens. E não apenas como uma simples projeção, mas às vezes como uma refração, como, por exemplo, no livro das Recordações de M.J. Gonzaga de Sá, em que ele considera que a pessoa de Lima se divide entre, de um lado, o próprio Gonzaga de Sá, mas principalmente o narrador do romance, né? Que tem, esse narrador, posturas muito mais exaltadas do que o próprio Gonzaga de Sá, que segue um pouco o modelo do conselheiro Aires machadiano. Ora, na vida de Lima Barreto, escrita por Francisco de Assis Barbosa, dá-se uma relação inversa. Todo o aspecto mais candente dessa vida bastante trágica, né, é deixado a cargo desses personagens, dessa voz atribuída a Lima Barreto por Francisco de Assis Barbosa, enquanto o próprio narrador se coloca sempre
de forma tranquila, serena e representando uma posição de bom senso, equilibrado, né? De forma que nós parecemos estar diante de um livro escrito a quatro mãos, entre Francisco de Assis Barbosa e Lima Barreto, na qual Francisco de Assis Barbosa, que mereceu de Otto Lara Rezende o adjetivo brincalhão de um colérico na classificação de Kretschmer, né? E que tinha temperamento, né? Ela aparece, na verdade, como a escrita do bom senso, da escrita tranquila, e deixa a cargo do narrador Lima Barreto, via personagens, todo o pathos trágico que essa vida expressou. Eu termino só com uma menção a um elemento que depende não das informações todas riquíssimas e muito bem fundamentadas que essa biografia traz, mas da sua colocação em cena, da maneira como a narrativa é construída, para observar que uma boa parte do efeito trágico dessa vida vem do fato de que ela começa e termina com o pai de Lima Barreto, João Henriques de Lima Barreto. Ela começa com a narração da participação de João Henriques nas iniciativas do Partido Liberal, participação que vai dar a ele as condições de projetar justamente uma ascensão e uma vida melhor para o seu filho, que é batizado Afonso Henriques de Lima Barreto, em homenagem ao seu padrinho e protetor político, o Visconde de Ouro Preto. Um momento de inflexão radical no livro é justamente a primeira crise de loucura do pai, narrada, diria o Nelson Rodrigues, com requintes da tempestade de um ato de Rigoletto. Ele diz que essa crise de loucura irrompeu na vida de João Henriques, o pai, como um raio em céu de abril. A partir daí, justamente, a vida de promessas e sucessos do filho começa a encontrar obstáculos crescentes que vão levar ao alcoolismo e à morte. Morte essa, no entanto, que ocorre apenas cerca de 48 horas antes da morte do próprio pai, que assim enquadra e acompanha como um convidado de pedra todo o processo trágico da existência do filho. Esse tipo de colocação em cena dos personagens, sem agredir em nada a verdade histórica, né, evidencia o talento estético de Francisco de Assis Barbosa e uma das razões pelas quais essa biografia é reputada como um clássico nas biografias brasileiras. É isso. Muito obrigado. Devem ter observado que eu tenho seguido uma praxe um pouco contrária à norma, que é mencionar o cargo depois do conferencista. Não é? O conferencista fala e eu digo qual é o cargo. Isso, naturalmente, para não ofuscar o público. Então, agora menciono que acabamos de ouvir Marcos Veneu, que é chefe do setor de História da Fundação Casa Rui Barbosa. Ora, eu não gostaria que o cargo tivesse ofuscado essa brilhante exposição que ele acaba de fazer. Muito obrigado.